Você já ouviu falar alguma vez, com toda certeza, a palavra abracadabra? E geralmente a gente alude, a gente compara essa palavra com algum efeito mágico, né? Geralmente nos shows de mágica, o mágico diz abracadabra e a coisa se transforma, aparece coelhinho, voa pombo, a carta muda, essas coisas assim, né? Mas no Laicá de hoje nós vamos tentar buscar a história e o significado do que é o abracadabra. Vamos lá? Me acompanhe então. Entre o primeiro século da era cristã, época provável da origem do quadrado Sator, e 2 de julho de 1859, data da primeira publicação de um quadrado de palavras da língua inglesa, na revista acadêmica britânica Notes and Queries, Notas e Indagações, foram criadas apenas 3 importantes formas geométricas compostas de palavras, aparentemente sem nenhuma relação com o quadrado Sator. A primeira delas foi o amuleto abracadabra. Assim como o quadrado Sator, os objetos que trazem a palavra abracadabra têm uma origem misteriosa e foram utilizados com fins mágicos. Há várias versões sobre a origem da palavra abracadabra. Elas poderiam ser: primeira versão, uma palavra derivada de abraxas, termo usado por integrantes de uma seita agnóstica do século II para designar o ser supremo. Abraxas também poderia ser um deus dos antigos egípcios ou um demônio que apresenta serpentes no lugar dos pés. Escrita em grego, Abraxas contém 7 letras que, computadas numericamente, somam 365. O número de dias do ano e, segundo aqueles crentes, também o número de emanações do ser divino, cada uma delas representando uma virtude associada a um dia do ano. Por isso, era comum entre eles o uso de um amuleto no qual estava gravado o número 365. Segunda hipótese, um acrônimo formado por palavras hebraicas relativa à Trindade: Ab, Pai, Ben, Filho, e Ruach HaKodesh, que significa Espírito Santo. Essas duas primeiras versões são as mais conceituadas sobre a origem da palavra abracadabra. Uma outra versão é a união das palavras hebraicas abreg, ad e habra, que significa fulmine com seu raio. Já começa a ter um pouquinho mais de lógica aqui, né? Pelo uso que a gente sempre soube da palavra abracadabra, que a gente sempre conheceu nas mágicas, nessas questões místicas, né? Outra informação sobre a origem é uma designação formada pelas palavras celtas abra, ou abar, que significa Deus em celta, e cad, que significa santo. O resultado disso é Santo Deus. Então, abracadabra seria Santo Deus. Mais uma hipótese é o nome de Deus Supremo dos Assírios do século II. Outro significado atribuído a abracadabra é eu criarei aquilo de que falo, que faz lembrar o poder atribuído tradicionalmente pela magia à fala humana. Já a tradição Wicca, modismo atual entre os jovens norte-americanos, prefere a tradução não me fira, que remete à função protetora do amuleto. Apesar das divergências quanto à origem e ao sentido da palavra abracadabra, existe uma certeza. A primeira ocorrência registrada do termo encontra-se na obra Res Reconditae, que significa coisa secreta, escrita por Quintus Serenus Samônicus, médico do imperador romano Sétimo Severo. Quintus faleceu no ano de 212. Também há consenso quanto ao uso do objeto, o amuleto com a palavra abracadabra, né? Os mais frequentes referem-se à proteção contra doenças e à cura de febres. No período medieval, outros objetos incluíam afastar o azar e os demônios.
É certo que a palavra se incorporou à tradição mística da cabala judaica. A esse respeito, o número 9 tinha uma função mágica essencial. Em hebraico, abracadabra é escrita com 9 letras. A letra Aleph aparece 9 vezes ao lado esquerdo do triângulo, e frequentemente o amuleto era usado por 9 dias ao pescoço e depois jogado no rio. A palavra talismã vem do grego telesma, que significa mistério. Um talismã pode ser constituído de um pedaço de papel escrito, uma pedra ou metal com palavras ou símbolos gravados, ou mesmo uma forma geométrica ou figura feita de pedra ou metal. Seu poder adviria da capacidade de estabelecer contato com forças ou influências sobrenaturais, usando-as em benefício do possuidor na satisfação de desejos e aspirações. Amuleto é um talismã com funções defensivas ao qual se atribui o poder de evitar doenças e desgraças. São 3 as formas geométricas conhecidas de disposição das letras da palavra abracadabra. Presta atenção agora o que vem a seguir. Todas com objetivos mágicos. A primeira, mostrada abaixo, forma um triângulo invertido, com a ponta para baixo, indicando a concentração de forças celestes ou sobrenaturais na direção da Terra. A segunda, muito usada para eliminar a febre, forma um triângulo retângulo pela eliminação da última letra de cada linha até que sobre apenas uma delas, sugerindo, segundo princípios da magia imitativa, que também a febre se extinguirá progressivamente. Essa forma é transcrita no 3º volume da famosa obra da Filosofia Oculta, de autoria do mago Heinrich Cornelius Agrippa, que viveu em 1486 a 1535 e foi publicada no ano de 1510. A terceira disposição, que nós vamos ver abaixo, assume a forma de um losango 3/4 mostrada ao lado da forma triangular. Esta última, a triangular, possuía um caráter tridimensional, assemelhando-se a um funil. Os poderes do mal seriam capturados por ele e, num movimento de redemoinho, desceriam até a ponta, onde se perderiam num abismo sem fundo. Olha que interessante. Observe agora essas figuras, para você ver a utilização. Se porventura você for utilizar, leia bem antes de fazer uso de amuleto com essa palavra, né? O remédio que cura pode não curar também, então saber usar é muito importante. Eliphas Levi, que viveu entre 1810 e 1875, considerado o maior ocultista do século XIX, referia-se ao abracadabra como o triângulo mágico. O romancista brasileiro Joaquim Manuel de Macedo, autor de A Moreninha, mencionou o amuleto numa cena do conto A Luneta Mágica. Nela, é descrito o aposento de um misterioso armênio que prometera ao protagonista Simplício, míope de alto grau, uma luneta mágica para livrá-lo deste problema. Sobre o altar maldito descansavam os instrumentos da magia e, entre outros, a vara mágica, a espada, a taça e a lâmpada. A um lado, no chão, estava a trípode, globos, triângulos e figura do diabo, a estrela de 6 raios, o abracadabra, as combinações do triângulo e uma infinidade de símbolos enchiam a mesa e o gabinete. Para os jogos de palavras, a importância do amuleto abracadabra reside na engenhosidade da distribuição das letras. A forma triangular permite que a palavra abracadabra seja lida até de 1024 maneiras diferentes. Na forma em diamante, são contadas 252 ocorrências de abracadabra. Modernamente, a palavra abracadabra, já dissociada de sua representação geométrica, é usada principalmente por mágicos durante números de palco, que nós falamos no começo da nossa conversa, quando fingem evocar poderes sobrenaturais supostamente responsáveis pelo efeito da ilusão.
Também aparece no sentido figurado, assumindo conotação negativa, quando se quer designar uma solução pretensamente mágica, mas superficial e ilusória. Talvez um fim um tanto inglório para aquela que foi a mais famosa de todas as palavras de magia. Então, nós temos esse texto que nós acabamos de ler sobre as interpretações de Abracadabra, mas existe muita literatura sobre isso. Então, é bom se aprofundar para quem tem interesse, para quem tem interesse pelo mistério de ir atrás da fundamentação disso, né? E se você for usar alguma coisa alusiva ao Abracadabra, você tem que saber o que você está usando, para que serve, qual é a forma certa de usar, porque, como eu disse num trecho aqui da nossa conversa, o mesmo remédio que cura pode te matar, ou seja, não chega a esse extremo, mas pode chegar, é que você tem que saber dosar o que você vai usar. Sabendo usar, nunca vai faltar e você vai se dar bem. Fraterno abraço e um feliz sempre.